Bom dia, tudo bem com vocês? A saudade só aumentando, a ausência de vocês tem feito muita falta na minha vida, mas ainda bem que nós temos esse meio de comunicação para estar conversando. Então eu quero desejar um excelente dia, muita saúde, muita paz para o Daniel, para a Bel, para a Larissa, para a Micaele e Lana, para a Duda, para o Matheus, para o Pedro, para o Vinícius, para o Lucas, para o Kaique, para o Arthur, para o Gabriel e para a Alice. Nós estamos com mais 2 novos alunos na nossa sala, que é a Alice e o Arthur. Eles vão fazer parte agora da nossa turma. E o Pedro tá saindo. O Pedro tá fazendo aniversário hoje. Então nós queremos deixar nossos parabéns para você, Pedro, dizer que nós te amamos muito, que você sai da nossa sala, mas você continua no nosso coração. E a gente fez então uma pequena surpresa para você. Olha só. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós também temos uma mãe fazendo aniversário, aliás, fez aniversário ontem, que é a mãe do Gabriel. Olha aí a mãe do Gabriel, parabéns, irmã Geisa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada. E na aula da semana passada tinha um desafio, você tinha que honrar seu pai e a sua mãe, preparando uma surpresa para eles. Poderia ser arrumar a casa, fazer uma decoração diferente para eles, dar um bom dia diferente, fazer um café da manhã e levar na cama, né? Como houve nossa amada Isabel que fez isso. Ela foi a única que fez o desafio da semana. Parabéns, Isabel. Parabéns à família do pastor, à família da Isabel, que conseguiu entender e executar, né? Não sei se de repente algum aluno, né, algum outro junior fez esse desafio e não me comunicou. Então, a única pessoa que comunicou, que entrou em contato comigo essa semana para dizer que gostou muito, foi a mãe da Isabel, que ela levou o café, preparou, né, o café da manhã para o pai, para a mãe, para a família toda. Parabéns, Isabel, muito orgulhosa de você. E por isso, o próximo desafio da semana que vem vai ser quantas vezes aparece a família da Isabel durante a aula. Então você vai ter que contar quantas vezes a família da Bel apareceu aí, tá? Isso é uma pequena homenagem e um agradecimento à Isabel por ter cumprido então a tarefa que era honrar o pai e a mãe com alguma coisa que os fosse deixar feliz. Então, continuando a nossa aula da semana passada, foi a lição número 8, né? Da nossa revista, que diz assim: o meu lugar na família. Então vamos relembrar quais foram os 5 tópicos que nós comentamos na semana passada e 2 deles nós já estudamos. O primeiro tópico foi coisas que os pais sabem que você precisa saber. Então, a gente falou um pouquinho sobre a experiência de vida do pai, por isso é bom ouvir o pai, ouvir a mãe. Eles te amam muito, eles cuidam de você, eles entendem da legislação, eles sabem que vocês têm direito, vocês têm deveres. Então, isso a gente estudou semana passada. O segundo tópico foi coisas que você precisa saber como filho. Então, como filho, o que eu preciso saber para me encaixar na minha família, para saber qual é o meu lugar na família? Que foi, a gente falou bastante sobre obedecer o pai e a mãe, e foi o desafio, né, de honrar o pai e a mãe, que a Isabel fez. Hoje nós vamos estudar mais 3 pontos, a gente vai ser bem rápido, tá? Para vocês fixar bem, memorizar e praticar. O próximo ponto que está na nossa lição tem como tema coisas que pais e filhos precisam saber. Nós vamos ler lá o versículo que se encontra em Êxodo 20, 12a, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. Então, nesse versículo está dizendo, né, continuando a aula passada, que nós precisamos honrar o pai e a mãe. E nesse tópico,
nós precisamos saber como filho qual é o nosso lugar na família. Então, você vai pensar, será que dentro da minha casa eu posso mandar como filho? Quem será que manda na sua casa? Exatamente, é o seu pai, a sua mãe, é o seu responsável. Eles são que mandam na sua casa. Mas por que eles que têm que mandar e eu tenho que obedecer? Porque eles têm experiência de vida, porque eles trabalharam para ter um lar, porque quem paga as contas dentro de casa são eles. Portanto, vocês precisam, como crianças, obedecer o pai e a mãe, o responsável. Só por isso, só por tudo isso. Portanto, o pai, a mãe, o responsável não pode permitir que filho manda dentro de casa. Uma criança, um adolescente, eles não têm maturidade, eles não têm experiência o suficiente para mandar dentro de casa. Por isso são os mais velhos, são os responsáveis, são os que mandam no lar. Tá aí tudo bem, né? O próximo tópico diz os tipos de obediência que a gente precisa saber. Então, dentro desse tópico, quais são as obediências que a gente precisa saber? A gente dividiu aqui em 3 tópicos, tá bom? Então, dentro desse tópico, a gente vai falar sobre 3 itens que vocês precisam saber sobre a obediência. Nós temos um exemplo de obediência imediata. Nessa obediência imediata, eu não vou ler agora, tá? Mas vocês podem ler depois, Números 14, do 6 ao 9. Em Números 14, do 6 ao 9, tá explicando um pouquinho como que o povo hebreu não teve uma obediência imediata. Vocês lembram que o povo hebreu são o povo separado por Deus, que estavam cativos lá no Egito. E nesse período, eles precisavam ser libertos. Eles pediam, clamavam isso a Deus. Então Deus ouviu o pedido deles e já tinha feito uma promessa lá atrás para eles que eles herdariam a terra prometida. Então, através de Moisés, que foi um vaso muito usado por Deus, eles foram retirados do Egito e eles tinham alguns dias para chegar na terra prometida. Só que no percurso desses alguns dias, o que aconteceu? A desobediência. Então eles não teve uma obediência imediata. Tudo que Deus ia fazendo, eles iam se rebelando, eles iam ficando com raiva, eles iam protestando, eles iam fazendo tudo que tinha aprendido de errado no Egito. E isso entristeceu o coração de Deus. E por causa dessa desobediência, Deus acabou deixando eles mais tempo no deserto, permitiu que eles ficassem mais tempo no deserto para eles aprenderem como que tem que ser uma obediência imediata. Quando a gente tem essa obediência imediata, Deus abençoa a nossa vida, Deus abençoa nossos atos, Deus abençoa o nosso caminhar. Então, por isso, a gente precisa ficar muito atento. Quando Deus fala, quando os pais falam, da gente ter uma obediência imediata. Vamos contextualizar para a nossa realidade. Por exemplo, seu pai e sua mãe pedem para você lavar, secar e guardar a louça, mas você está com muita preguiça. Eu não quero fazer isso não. Eu vou lavar só os pratos, as panelas eu não vou lavar não, eu vou deixar lá. Isso foi uma obediência imediata? Eles ficam relutando, eu não quero, eu só vou fazer um pouco, eu não vou fazer tudo. E se a minha mãe quiser tá bom, eu não quero nem saber, eu tô cansado. Isso é uma forma de rebeldia, isso não é uma obediência imediata. E com isso você tem consequência. Assim como o povo hebreu teve uma consequência muito triste no deserto, que eles poderiam chegar na terra prometida e ser feliz nessa terra prometida, infelizmente eles tiveram muita sofrência no decorrer desse período. E nem todos entraram na terra prometida. Muitos morreram no meio do caminho por causa da desobediência do povo, por não ter essa obediência imediata. Vamos ler lá também Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, toda vez que tiver uma disciplina, que a sua obediência não foi imediata e por isso você vai sofrer consequências, isso quer dizer que seu pai, a sua mãe, o seu responsável não te ama? Muito pelo contrário. A gente só insiste com quem a gente acredita que tem potencial, com quem a gente ama, com quem a gente acredita que pode mudar. Então, toda vez que o seu pai, a sua mãe, até mesmo Deus, fizer uma repreensão, é para o seu bem, é para você crescer, é para você aprender, para você se tornar uma pessoa melhor. O próximo item é obediência inteira.
que será que é obediência inteira? O próximo item é sobre obediência inteira. A gente não vai fazer a leitura agora, mas lá em 1 Samuel 15, 9, do 11 até o 22, está contando também um pouquinho sobre a história de Saul. Quem foi Saul? Saul foi um rei que foi eleito pelo povo. O povo queria porque queria um rei e Deus acabou permitindo que Saul fosse o rei de Israel. Chegando no seu auge, né, do seu mandato como rei, Saul no início obedecia muito bem às ordens do Senhor, mas no decorrer do período ele começou a fazer as coisas do jeito dele, achando que era o certo. Porém, ele não ouviu de imediato, ele não teve uma obediência por inteira. Então, ele também sofreu as grandes consequências pelos atos dele por não obedecer. Certa vez, Deus tinha ordenado para eles irem lutar contra um povo que queria matá-los. E Deus disse para ele que iria dar vitória para ele, mas ele teria que matar todas as pessoas e todos os animais. Deus não queria junção com aquelas pessoas, não queria aquele contato, porque aquelas pessoas iam trazer o pecado para dentro do reinado de Saul. Porém, no meio da batalha, Saul viu que tinha algumas pessoas que ele podia usar como escravo. Tinha alguns animais que estavam em perfeito estado, que ele poderia levar para dentro do reinado dele e acabar usando esses animais. Porém, Deus foi bem claro com ele que ele tinha que matar todas as pessoas e todos os animais, porque isso era um propósito de Deus para o reinado dele. E ele não fez isso. E também ele foi sofrendo as consequências por ele não ter essa obediência por inteira. Então, trazendo para a nossa realidade, contextualizando, muitas vezes, no cansaço do dia a dia, você já está acostumado a arrumar o seu quarto, mas de repente seu pai e sua mãe falam, ó, arruma melhor, tira toda a roupa suja, passa um pano no chão, tira pó, deixa seu quarto organizado para você. Ou alguma parte da casa que está desorganizada e a mãe pede para arrumar e você fica olhando, pensa e resolve fazer parcialmente. Então você pega, tira a bagunça ali de cima da cama, de cima do sofá, passa uma vassoura no chão, tá bom. Foi isso que a mãe pediu? Não foi, ela pediu para você organizar, para você limpar, então você tinha que guardar no lugar certo, você tinha que tirar um pó, você tinha que passar um pano, se assim a mãe deixa, organizar direito, obedecer. Assim vale também para a lição, né? Às vezes tem muita tarefa de casa e a mãe pede, né? Senta, faz que eu vou te auxiliando. E você, de repente, precisa fazer uma cópia de um texto, você começa a pular parte do texto para terminar logo, né? Aquela lição. E achando que a mãe ou a professora não vai notar. Você obedeceu? Obedeceu. Você foi fazer a lição? Você foi fazer a lição. Mas você fez por inteiro? Você fez corretamente, como estava mandando a seguir as orientações? Então isso é a gente querer ludibriar, a gente querer dar aquele jeitinho brasileiro. E no fim, a gente só a gente que vai acabar sofrendo com essas atitudes. Então pensa bem, quando você resolver obedecer, se obedeça de imediato. Obedeça por inteiro, porque você só vai lucrar com isso, com Deus e com a sua família e com você mesmo. O nosso próximo item é obediência interna. O que é obediência interna? Vamos ler lá Lucas 11, 28. Benditos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Essa obediência interna, eu acredito que é a mais difícil. Por quê? Não depende só da gente. Às vezes a gente precisa muito da ajuda do pai e da mãe, quando eles mandam a gente fazer uma coisa. Às vezes manda fazer coisas, pai, mãe, isso agora é pra você. Manda fazer alguma coisa que é quase que impossível para a criança ou adolescente fazer. E aí você fica pensando, eu não vou fazer de qualquer jeito, porque eu não vou conseguir agradar. Então a gente, como pai e mãe, a gente tem que ter muita sabedoria o que pede para o filho, para que ele possa fazer de uma forma obediente, a obediência vindo de dentro para fora. Uma obediência que dá prazer, que vai ser uma obediência imediata e inteira, não pelas metades, né?
Então a gente precisa pedir muita ajuda, sabedoria a Deus, que o Espírito Santo de Deus venha ajudar nossos pais a pedir de uma forma que a gente vai conseguir fazer, e a gente consequentemente também pedir a ajuda do Espírito Santo para conseguir obedecer por inteiro. Então essa obediência tem que ser por inteiro, tem que seguir os 3 passos da obediência. Ser uma obediência imediata, ser uma obediência por inteiro e ser uma obediência interna. O nosso último item está falando sobre seu relacionamento com seu irmão. Então, esse item não é para todo mundo, né? Mas todos podem prestar atenção, porque quem não tem irmão pode ser que um dia venha a ter, né? E se você não tiver irmão, você pode também estar ajudando algum colega seu que esteja passando por dificuldade com o irmão, para você estar ajudando. Então eu vou falar em especial com a Isabel, a Micaele Lana, a Micaele Souza, o Matheus, o Pedro, o Vinícius, o Kaique, o Arthur Pimenta, que agora tem um irmãozinho, a Alice, que tem 2 irmãs. É difícil a gente ter um bom relacionamento com o irmão, dependendo da idade que a gente tá, mas não é impossível. Aqui só salvou a Larissa, que não tem irmãos, a Duda, que não tem irmãos, o Lucas e o Gabriel. O Gabriel pode ser que ainda vai ter, né? Os outros não sei, né? Eu conversando um pouquinho com as mães, parece que não vai ter mais, mas também a gente não sabe a vontade de Deus, né? Que a vontade do coração dos pais seja a mesma vontade de Deus. Mas vocês, Larissa, Duda, Lucas, Gabriel, que não têm irmãos, vocês podem ajudar outros colegas que estejam numa situação delicada com os irmãos. Até aqui a gente estudou um pouquinho sobre o respeito com os pais, né? O respeito, às vezes, com algum colega, algum amigo, vô, avó, tio. Mas a gente não falou sobre os irmãos. Precisa de respeitar também os irmãos? Precisa. Precisa ajudar os irmãos para você se ajudar? Precisa. Precisa ter paciência, porque às vezes o irmão é difícil. Precisa ter toda a paciência com eles, pedir sabedoria a Deus para lidar com os irmãos, porque consequentemente você está obedecendo o seu pai e a sua mãe quando você consegue ter um bom relacionamento com o seu irmão. Vocês são diferentes. Você tem um gosto diferente, você tem ideia diferente, você tem um conhecimento diferente do seu irmão, fisicamente você é diferente do seu irmão, o comportamento, um é mais genioso, outro não é. Mas isso tudo não pode prevalecer, essa diferença, para ter atrito. Muito pelo contrário, a gente tem que pegar as diferenças, adaptar ao nosso modo de viver, a nossa obediência aos pais e tentar seguir em paz com os nossos irmãos. Na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de como não tratar o nosso irmão, que o maltratamento com o irmão gera consequência também muito séria. Então nós temos lá o exemplo de irmãos que teve consequência muito triste na vida deles por não se tolerar, por não se amar. Caim e Abel, vocês lembram da história de Caim e Abel? Que triste. A inveja fez com que Caim matasse Abel. Esaú e Jacó ficaram barganhando, né, quem era o primogênito, e aí um acaba roubando a primogenitura de outro, né, a bênção do pai em determinada fase da vida. E o mais triste, José e seus irmãos. José era um menino tão fiel a Deus, tão obediente aos pais, e o que os irmãos sentiam por ele? Inveja, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Todos esses que eu falei aqui que tem irmãos, toma cuidado, não deixa a inveja, não deixa os ciúmes tomar conta da sua vida. Ame o seu irmão, ame sua irmã, faça de tudo para vocês se darem bem, porque quem vai ganhar é a família inteira, e o pai e a mãe vai ficar muito felizes, e com isso vocês estão honrando também o pai e a mãe de vocês, quando eles veem que vocês têm um bom relacionamento com os seus irmãos. Então, ame, respeite, se tiver que pedir perdão, peça perdão, se tiver que reconhecer que errou, conversa com a mãe, conversa com o pai, para que isso fique sanado, que isso acabe de vez, essa discórdia, essa intolerância com o seu irmão. Então agora vamos fazer uma ação para a gente encerrar essa reflexão do dia, seguir com o nosso domingo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, Senhor, em que a batalha espiritual é muito grande. Nos ajude a ter uma interação legal com nossas famílias, Senhor, uma estrutura de igreja, Senhor,
segundo a tua vontade, Pai, que a igreja comece dentro dos nossos lares, Senhor, com nossos relacionamentos e respeito com os mais velhos, com o pai, com a mãe, que possamos, Senhor, meu Deus, ser exemplo, Senhor, na tua casa, Senhor, também, quando nós precisarmos, Senhor, interagir, Senhor, prestar culto a ti. Dê sabedoria, Senhor, capacita, Pai, os responsáveis por todas as crianças da igreja. Abençoe, Senhor, todas as crianças da igreja em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e continue praticando tudo que a gente tem aprendido aqui. E me fala quantas vezes você viu a família da Isabel. Beijo, tenha uma ótima semana embaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Tchau.